Olá pessoal, eu sou Ricardo Kleber, professor do IFRN, e fiz este vídeo para responder a um questionamento constante de diversos colegas que, como eu, são docentes efetivos submetidos ao regime de dedicação exclusiva e tiveram ou têm interesse em publicar vídeos na internet. Esse vídeo é para você que quer publicar no YouTube, por exemplo, mas tem dúvidas se publicar videoaulas fere o regime de dedicação exclusiva e principalmente se a monetização dessas videoaulas pode ser considerada uma quebra de IDE, o que pode ser visto como uma situação extremamente grave, enquadrado como enriquecimento ilícito, levando o docente não só a ter que devolver tudo o que recebeu, como a responder processo administrativo disciplinar. Para responder essa questão, é importante deixar claro alguns conceitos envolvidos, como os impedimentos relacionados a este tema previstos na Lei 8.112, os impedimentos e as exceções da Lei 12.772, que define o plano de carreira do Magistério Federal, a diferença entre cessão de direitos de reprodução e produção de obras por encomenda, a legislação e as definições relacionadas a direitos autorais ou direitos de propriedade intelectual, a classificação de videoaulas como obras audiovisuais protegidas pela Lei de Direitos Autorais. Começando então pela Lei 8.112, artigo 117, que define claramente as proibições ao servidor público. Parágrafo 10 diz explicitamente: é proibido ao servidor público participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Resumindo, você não pode comercializar nada e não pode abrir nem administrar uma empresa. Veja bem, nem como MEI, o microempreendedor individual. Você não pode comercializar nada e nem abrir nem administrar uma empresa. Você não pode ser o proprietário, nem mesmo gerenciar uma empresa. O máximo que a lei permite é você ser acionista minoritário, ou seja, ter uma participação inferior a 50% de uma empresa e não exercer nenhuma atividade remunerada interna nela. Nada de receber prolabore, dar consultoria, dar expediente, não pode. O limite é ser acionista, atuar como investidor, por exemplo, e receber semestralmente ou anualmente a participação nos lucros da empresa. Não vale a pena abrir uma empresa, por exemplo, ficar como sócio minoritário, mas administrar a empresa de fato, dizendo que não está recebendo por isso. A lei é clara. Nós, servidores públicos, não podemos participar de gerência ou administração de sociedade, nem exercer o comércio, ok? Que fique claro, não se pode vender nada, nem ser responsável por uma empresa de qualquer porte. Se você assinar alguma coisa por uma empresa, essa sua assinatura é uma prova de que você estará sujeito às penalidades, que podem ir de advertência até a demissão do serviço público. Falando agora sobre os impedimentos e as exceções de nossa carreira docente, Lei 12.772. Vamos citar especificamente o artigo 20, parágrafo 2º, que deixa claro que o regime de 40 horas com dedicação exclusiva implica o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções previstas nesta lei. Então, o primeiro ponto extremamente relevante sobre esse assunto é entender onde a produção e monetização de videoaulas se encaixa dentro do artigo 21 da Lei 12.772. Esse artigo deixa claro quando e em que situações o docente em regime de dedicação exclusiva pode receber quaisquer remunerações fora do seu contrato de trabalho. E aí está a primeira grande dúvida e uma das mais frequentes da maioria dos colegas, é se produzir videoaulas e receber por isso se encaixa ou não dentro do artigo 21, no inciso 11 ou inciso 12. Vejamos a redação do artigo 21. No regime de dedicação exclusiva, será admitida, observadas as condições de regulamentação própria de cada instituição federal de ensino, a percepção de: inciso 11. Retribuição pecuniária em caráter eventual por trabalho prestado no âmbito de projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão. Isso cobre remunerações em projetos institucionais, o que não é o caso do que estamos falando nesse vídeo. Vejamos então o que diz o inciso 12, retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza científica ou tecnológica em assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos de inovação tecnológica devidamente autorizada pela Instituição Federal de Ensino de acordo com suas regras. E aí, vem a grande pergunta: ganhar dinheiro com videoaulas é retribuição pecuniária por colaboração esporádica em assunto de especialidade do docente? A resposta é: depende.
Mas depende de quê, Ricardo? Depende se você está produzindo suas videoaulas por encomenda, veja bem, para uma empresa que vende cursos, por exemplo, para uma instituição de ensino privada que lhe contratou para elaborar videoaulas e ministrar total ou parcialmente uma disciplina EAD. Esse tipo de atividade é produção de obras por encomenda. E sim, é uma atividade remunerada, esporádica externa e tem que ser submetida ao regulamento da instituição de acordo com o inciso 12 do artigo 21 da Lei 12.772. Porém, a situação da maioria pode não se encaixar nessas restrições e limitações legais do inciso 12. Quando temos a seguinte situação: você produz suas videoaulas com recursos próprios, sem contratos ou acordos com empresas ou outras instituições, e quando finaliza essa produção, você publica suas videoaulas no YouTube, por exemplo, ou em outra plataforma de streaming. Nesse caso, você produziu uma obra audiovisual e cedeu os direitos de reprodução. E isso tem que ficar claro. Mas, Ricardo, e se eu ganhar com isso? Monetizando minhas videoaulas, por exemplo, no YouTube, ou autorizando plataformas de cursos EAD a vender meus cursos e me pagar um percentual das vendas? Repito, você produziu uma obra audiovisual e está cedendo os direitos de reprodução. O seu ganho nessa situação não é pro labore, não é retribuição pecuniária por colaboração esporádica, é ganho relativo a direitos autorais, direitos de propriedade intelectual. Mas onde é que está isso na lei? Ainda na Lei 12.772, também no artigo 21, porém no inciso 6º, no regime de dedicação exclusiva será admitida a percepção de direitos autorais ou direitos de propriedade intelectual nos termos da legislação própria. E qual é a legislação própria que a lei se refere? A Lei de Direitos Autorais, Lei 9.610 de 1998. Essa lei, em seu artigo 7, inciso 6º, deixa claro que são obras intelectuais protegidas as criações do espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como... E aí cita todas as obras protegidas. Vamos até o inciso 6º, que cita as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas. Portanto, caros colegas, como videoaulas são obras audiovisuais, veja inclusive que quando a lei diz que podem ser sonorizadas ou não, até vídeos sem áudio, só com slides, por exemplo, estão protegidos pela Lei de Direitos Autorais. E ainda, como o inciso 6º do artigo 21 da Lei 12.772 admite que o docente DE perceba direitos autorais ou direitos de propriedade intelectual nos termos da legislação própria. Produzir videoaulas, colocar no YouTube, autorizar a monetização, ou seja, ceder os direitos de reprodução monetizada e receber periodicamente de acordo com as visualizações, tem todo o amparo legal e você pode sim criar um canal YouTube e ativar a monetização e receber pela visualização de suas videoaulas. Essa retribuição vem na forma de direitos autorais pela cessão do direito de reprodução. E ainda, se você autorizar uma plataforma de cursos EAD, por exemplo, a vender suas videoaulas, as videoaulas que você produziu, veja bem, lembre de deixar claro no contrato que não se trata de produção de obra por encomenda. Você não está produzindo videoaulas para uma instituição, está cedendo os direitos de comercialização de videoaulas que você produziu. Você pode também receber, nesse caso, periodicamente pelos direitos autorais da sua obra audiovisual. Mas nada de criar um blog para vender cursos, abrir ou ser sócio de empresa de cursos EAD, você é servidor público e não pode exercer atividades comerciais. E ainda, se for participar de algum projeto que prevê a criação de videoaulas ou transmissão de aulas por videoconferência, por exemplo, para instituições externas, você precisa se adequar ao regulamento interno da instituição, de acordo com o inciso 12 do artigo 21 da Lei 12.772, ok? Então relaxe, produza suas videoaulas, publique na sua plataforma de streaming, se quiser autorize a monetização e receba normalmente pelo direito de reprodução de sua obra audiovisual na forma de direitos autorais, como previsto em lei. Espero ter ajudado aos colegas a entender esse assunto que de fato pode até parecer confuso e qualquer dúvida ou complemento fiquem à vontade para comentar. Um forte abraço!